Hoje vamos falar de pragas que, infelizmente, atacam muitas nossas plantas, principalmente entre a primavera e o verão, quando está mais calor, e depois também no outono, quando está mais calor e já há umidade. E vamos falar hoje especificamente de algumas pragas, que são as pragas picadoras, que são pragas que se alimentam da seiva das nossas plantas e enfraquecem-nas, e elas começam a ficar descoradas e as folhas começam a cair e elas acabam por morrer. E que pragas são essas? Vamos falar da cochonilha, que é uma praga que aparece muito em todo o tipo de plantas, a cochonilha algodão. Quais é que são os sintomas? Umas bolinhas brancas, que parecem mesmo algodão, que aparecem normalmente por baixo das folhas ou aqui nos calos, porque as pragas são espertas, escondem-se dos predadores. Os predadores naturais da cochonilha algodão são as joaninhas, e a cochonilha segrega uma substância pegajosa e doce, que muitas vezes faz com que apareça um fungo, um bolor negro, que é a fumagina, e as folhas ficam todas pretas e a planta deixa de fotossintetizar e morre. E muitas vezes depois o que é que acontece? Isso atrai as formigas, e as formigas podem não fazer diretamente mal às nossas plantas, mas levam a praga de umas plantas para as outras. Portanto, quando nós vemos formigas nas nossas plantas, nunca é bom sinal. E a cochonilha faz a tal melada que atrai as formigas. Depois também temos a cochonilha lapa, que é, quais é que são os sintomas? Parecem umas carapaças pretas ou cinzentas que aparecem também nos caules e nas folhas, e os sintomas são mais ou menos os mesmos. A planta começa a ficar enfraquecida, a dita fumagina também pode aparecer, as formigas também, e portanto outra vez a planta deixa de fotossintetizar e também vai morrer. Depois, para além destas cochonilhas, temos também uma das pragas mais frequentes em todas as nossas plantas ornamentais, as suculentas de interior, que são os pulgões ou o piolho, que são uns bichinhos pequeninos que normalmente aparecem nas flores ou nos rebentos novos e que, como são também picadoras, sugam a seiva, a planta também começa a enfraquecer, faz a tal substância, novamente, que é pegajosa e doce, que vai atrair o bolor negro, a fumagina, as folhas também começam a ficar pretas, os caules começam a ficar pretos e a planta deixa de fotossintetizar em condições e morre. Portanto, o piolho também é uma praga, e quando alastra é realmente muito complicada. Depois, temos também a mosca branca. A mosca branca é um inseto muito pequenino, é muito chato, porque quando se instala normalmente em grande escala e as plantas sofrem bastante. Nós não o vemos assim se olharmos para a planta, mas se abanarmos, vemos esvoaçar uma data de bichinhos, as folhas começam a ficar com umas pintinhas mais claras, começam a ficar descoradas e devemos atacar logo. E depois, dentro deste naipe de pragas picadoras ou sugadoras, temos também as tripes. As tripes são muito chatas, são umas coisas muito pequeninas e normalmente nós só vemos quando elas põem os ovos dentro das flores e só quando a flor abre é que nós nos apercebemos dos danos. Portanto, para atacar este tipo de pragas, devemos observar muito bem as nossas plantas. Se as plantas estiverem no sítio de luz necessário para se desenvolverem bem, se tiverem o substrato adequado, se forem regadas em condições, são muito menos suscetíveis a pragas. Mas se as pragas aparecerem, nós devemos observar quase diariamente as nossas plantas, ou semanalmente, ao primeiro sinal atacar. E uma forma de atacar muito boa é com um inseticida sistémico, como este polinsecto. Porquê? Porque ele fica a atuar na planta e todos os bicharocos que picarem morrem. Enquanto que se eu tiver que atingir o próprio bichinho, se for outro inseticida qualquer, é muito mais difícil. Portanto, e o polinsecto tem 3 formas de apresentação. Este que já vem pronto, e temos aqui em lata, ou temos aqui neste tipo de embalagem, que é o ideal para espaços mais pequenos, para varandas, para terraços, e eu devo atacar logo. Se eu por acaso tiver um jardim muito grande, ou árvores, então tenho o polinsecto que tenho que diluir 10 ml num litro de água e aplicar com um pulverizador deste tamanho ou maior, se for o caso de aplicar numa escala maior. E o que é muito bom é que ele fica 15 dias na planta, portanto durante 15 dias acaba com estas pragas todas e a maior parte das vezes nem precisamos de fazer outra aplicação, porque ele é de facto muito eficaz. O ideal é atacar no início da praga,
e estarmos muito atentos às alterações das nossas plantas, porque muitas vezes as pragas estão escondidas, mas se nós começarmos a ver fumagina, se virmos formigas, se virmos as folhas a ficarem quebradiças, descoradas, muitas vezes são sinal de pragas que estão escondidas. Portanto, vamos ver, observamos, viramos as folhas, pensar que as pragas se escondem dos predadores, normalmente não estão assim a olho nu, só os pulgões é que estão mesmo assim agarradinhos aos caules, e atacar logo com este inseticida sistémico e garantimos que muitas vezes com uma só aplicação livramos-nos das pragas. Agora, se as nossas plantas têm que estar bem regadas, bem fertilizadas, num local adequado, para garantir, as plantas de interior têm que ser bem arejadas, para garantirmos que elas são menos suscetíveis a pragas e doenças. Se elas aparecerem, é atacar o quanto antes.